Olá, meus caros, aqui professor Neymar de Aquino, para a gente falar nesse vídeo sobre um assunto que está previsto no conteúdo programático do concurso do TSE e vai, com certeza, também estar previsto nos editais dos próximos concursos. Eu estou falando da prova do fato jurídico, que, aliás, é uma matéria pouco conhecida pelos alunos. E quando cai em prova, realmente causa um estrago grande entre os candidatos. Portanto, assista este vídeo até o final para você conhecer tudo o que você tem que saber sobre a teoria da prova do fato jurídico. Beleza? Vem aqui comigo, olha aí o nosso slide de apresentação da prova do fato jurídico. Em linhas introdutórias, meus caros, nós poderíamos dizer o seguinte, que em relação a esta prova do fato jurídico, salvo o negócio jurídico, eu vou chamar de NJ, tá? O negócio jurídico a que a lei impuser forma especial, o nosso Código Civil aduz que o fato jurídico pode ser provado mediante confissão. Então, ele traz aqui expressamente os meios de prova, né, do fato jurídico. O primeiro deles é a confissão, através de documento, testemunha, né? Então, a prova testemunhal, a presunção, e também a perícia, tá? Também a perícia. E aí, é bom sempre lembrar o seguinte, o nosso Código Civil, ele regulamenta com mais cuidado os 3 primeiros meios de prova. Então, ele vai falar bem aqui no Código Civil da confissão, ele vai falar do documento, ele vai falar da testemunha. A presunção e a perícia não é tão regulamentada aqui pelo legislador civil, até porque presunções existem em várias passagens do Código. E a prova pericial, o legislador processual já tratou especificamente lá no Código de 2015, no CPC de 2015. Beleza? Então, eu quero que você preste atenção nesta aula para que você conheça os meios de prova regulamentados pelo Código Civil. Vem aqui comigo, porque o primeiro deles está aí na lousa, é a confissão. Então, deixa eu passar aqui o slide para você. Vamos colocar aqui o primeiro meio de prova, que é a confissão, tá? Confissão. E aí, o primeiro ponto que você tem que se preocupar é com o conceito, né, de confissão. E aí, pessoal, confissão é um ato jurídico voluntário através do qual uma das partes envolvidas no litígio afirma a veracidade de um certo fato que lhe é desfavorável. Isso é que é confissão para o direito civil. Então, por favor, se você não conseguiu copiar, volta aí o vídeo, copia, né, tudo direitinho, o conceito, para você colocar no seu caderno. O que importa aqui é você saber
que a própria parte envolvida no litígio, ela vai afirmar a veracidade de um fato que lhe é desfavorável, tá? E o Código Civil traz elementos sobre a confissão. Vem comigo, vamos colocar aqui. Vou até trocar aqui a cor da caneta. Lembrem-se, a confissão, pessoal, segundo o legislador civil, é irrevogável. Então, é um ato irrevogável. É um ato irrevogável, tá? Beleza. Agora, cuidado, que apesar de ser irrevogável, ela pode ser anulada, se esta confissão decorreu de erro de fato ou de coação. Então, apesar da confissão ser irrevogável, se ela decorreu de erro de fato ou de coação, ela pode ser anulada, tá? Além disso, um ponto importante que você tem que lembrar é que a confissão não terá eficácia se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Então, esse ponto é importante, por isso que eu destaquei aqui por escrito. É importante você saber o seguinte: só quem pode confessar é o titular do direito afirmado. Então, se você titulariza o direito material sobre o qual recai o fato confessado, você pode, obviamente, ter na sua confissão uma produção de efeitos. A sua confissão sobre aquele fato que lhe é desfavorável realmente produzirá efeitos, ela será eficaz. Se você não titulariza, obviamente, o direito material, essa sua confissão será ineficaz, porque não vinculará o titular do direito. Agora, um ponto para a gente terminar a confissão que você também tem que destacar é a possibilidade da confissão ser feita pelo representante. Veja, aqui nós estamos falando especificamente de um contrato de mandato. No contrato de mandato existem duas partes, o mandante e o mandatário. O mandante outorga poderes ao mandatário para praticar um ato jurídico em seu nome. Esse é o contrato de mandato. Veja que o mandante, que é o titular do direito e, por consequência, da obrigação, ele é o representado nesse negócio. Já o mandatário é o representante. Pois bem, para que o representante atue em nome do representado, ou seja, o mandatário atue em nome do mandante, há que se observar os limites dos poderes fixados no contrato de mandato. Pois bem, é aqui que entra a questão da confissão. A confissão feita pelo representante, que é o mandatário, somente vinculará o representado, que é o mandante, nos limites do contrato de mandato, tá? Obviamente, se não houver essa regulamentação no contrato de mandato sobre o fato que o representante venha eventualmente a confessar, não vincula, obviamente, o representado. Beleza?
Então, nós temos aí o primeiro ponto, vem comigo, vamos avançar aqui para o segundo meio de prova admitido aqui, que é a escritura, na verdade, o documento, né? Vamos colocar aqui o documento, que nós vamos trabalhar com os dois regulamentados pelo Código Civil, onde o primeiro deles é a escritura pública. Escritura pública. E, obviamente, nós estamos falando aqui da escritura pública lavrada em notas de tabelião, né? Essa escritura pública lavrada em notas de tabelião, pessoal, ou seja, no cartório de registro civil competente, é um documento dotado de fé pública, documento dotado de fé pública, e este documento ele faz prova plena do fato que está sendo, obviamente, regulamentado por este documento. Então faz prova plena, não esqueça, evidentemente, que a escritura pública somente pode ser lavrada na língua nacional, né, no nosso vernáculo, em português, na língua nacional, e importa você saber que o artigo 215, em seu parágrafo 1º, artigo 215, parágrafo 1º do Código Civil de 2002, ele traz textualmente os requisitos mínimos de formação de uma escritura pública. Então, depois você confere no seu Código Civil, dê uma lida, porque é importante, tá? Agora, cuidado que o código, ele denomina, né, aquela pessoa que é uma das partes da escritura pública de comparecente. Pessoa que vai lá lavrar a escritura pública em cartório é o comparecente. E o código estabelece algumas regras sobre esse comparecente. Primeira é exatamente a possibilidade do comparecente chegar no cartório, diante do tabelião de notas, e não souber ou não puder assinar a escritura pública. Obviamente que a regra é que a pessoa chegue perante o tabelião de notas e ele, obviamente, assine a própria escritura pública. Excepcionalmente, todavia, a pessoa pode ser analfabeta, não saber assinar. Então, se ele não sabe ou não pode assinar a escritura pública, é possível que uma terceira pessoa capaz assine a seu rogo. Ora, esse a seu rogo, no dizer do Código Civil, é mediante autorização da pessoa que vai lavrar a escritura. Então, esta é uma possibilidade, tá? Cuidado com esse ponto que cai em prova, se liguem. Também o Código regulamenta a situação do comparecente ser desconhecido pelo tabelião. Se o comparecente é desconhecido pelo tabelião, então ele deve se identificar. A regra é que ele se identifique com um documento oficial, né? Pode ser o RG, pode ser a CNH, ou, enfim, qualquer documento com foto que o identifique. Mas se ele não tiver este documento, é possível, segundo o Código Civil,
que compareçam junto com ele 2 testemunhas, pelo menos 2 testemunhas, tá? É o mínimo que a lei dispõe, pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem a sua identidade, assinando com ele a escritura pública. Então, cuidado em relação a esses 2 pontos que eu destaquei aqui, beleza? Vem aqui comigo, porque eu vou destacar por extenso para vocês o seguinte: existe aqui uma questão que eu vou destacar por escrito, que é a do comparecente que não souber a língua nacional. Se o comparecente, e pode ser qualquer um deles, tá? Se o comparecente não souber a língua nacional, ou seja, não souber se expressar em português, né? Não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, então o comparecente ele fala uma língua que o tabelião não conhece. Então, nesse caso, há necessidade de comparecer ao cartório um tradutor público, tá? Então, há necessidade de comparecer um tradutor público para servir de intérprete, né? Obviamente, ou se não houver este tradutor público, então outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Então, essa é uma regra que você tem que ficar atento, porque ela eventualmente cai em prova. Para a gente terminar a questão aqui do documento público, tá? Que é a escritura pública, o principal instrumento, a principal espécie, nós temos aqui que falar dos traslados e das certidões, tá? Traslados e das certidões. Então, vamos lá. A primeira regra, ou o primeiro ponto, melhor dizendo, que você tem que saber é o significado dessa palavra. O que é traslado? Traslado, pessoal, nada mais é do que a redução a termo de um ato jurídico. De um ato jurídico, pode ser um ato processual ou outro ato jurídico, que tenha sido produzido de forma oral. Então, o traslado, na verdade, é uma cópia que pode ser feita ou não na presença do escrivão, tá? E aí, veja, se o traslado, a cópia do documento puder ser feita, se ela for feita na presença do tabelião de notas, segundo o Código Civil, ela tem a mesma força probante do documento original, tá? Então, esta é a primeira lógica. A segunda lógica é que pode acontecer de você ter um certo documento que advém da redução a termo de um ato
processual realizada em juízo. Então, você pode ter uma inquirição de testemunha que é feita oralmente. Você pode ter um depoimento das partes que também é feito oralmente. Um servidor do Poder Judiciário fará a redução a termo desse ato oral. E aí, preste atenção que esses documentos lavrados a termo, né, reduzidos a termos de um ato, ato jurídico oral, produzido em juízo, são equivalentes a instrumentos públicos, tá? São equivalentes a instrumentos públicos, diz aí o nosso Código Civil. Beleza, com isso você já tem um panorama do documento público. Vem aqui comigo, porque nós vamos falar agora do documento particular. Então, cuidado aqui, porque um instrumento particular, instrumento particular, seja ele feito e assinado. Feito e assinado. Ou somente assinado. Somente assinado. Por quem? Por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, neste caso, obviamente, vai provar, vou mudar aqui a caneta, então esse instrumento particular, ele prova as obrigações convencionais, ou seja, as obrigações derivadas de um acordo, né, de um pacto, de um contrato, convencionais, de qualquer valor. De qualquer valor. Beleza. Agora, cuidado, porque a prova desta obrigação, né? A prova, então vou colocar assim, sua prova poderá ser suprida por outras de caráter legal. De caráter legal. E por fim, para a gente comentar, veja que os efeitos desta obrigação, então, os efeitos dessas obrigações e de sua cessão em relação a terceiras pessoas, em relação a terceiros, vai exigir o quê? Vai exigir o registro público. Então, somente vai ocorrer, somente ocorrerá com o registro público.
Então, você percebe o seguinte: o código é expresso em afirmar que esse instrumento particular, feito e assinado ou só assinado por quem tiver a livre disposição e administração de seus bens, ele prova, obviamente, a obrigação convencional decorrente ou demonstrada por aquele documento. Porém, pessoal, para que esta obrigação gere efeito perante terceiras pessoas, há necessidade de se publicizar essa obrigação através do registro no cartório competente. O mesmo com a transmissão daquela obrigação. Beleza? Tranquilo, é isso que a gente tem que saber. Volte aqui comigo, porque eu vou falar aqui de dois pontos para a gente terminar o documento e ir para outra. O próximo meio de prova. A cópia, pessoal, cópia fotográfica, tá? De um documento, de um documento conferida e autenticada por tabelião de notas, por tabelião de notas, valerá como prova da declaração da vontade da vontade. Eu quero que você observe que a partir dessa regulamentação que existe o fundamento para a chamada cópia autenticada, né, que você faz no cartório. Cuidado que se houver autenticidade e autenticação, né, daquela cópia mediante o documento originado pelo tabelião de notas, faz prova, mas o código ressalva a seguinte possibilidade: se houver qualquer questionamento por parte de outrem sobre a autenticidade do documento, o documento original deve ser apresentado. Beleza? Volte aqui comigo, que para a gente terminar aqui essa parte dos documentos e avançar para testemunhas, eu vou apenas te lembrar, vou chamar a tua atenção, tá? Vou chamar a tua atenção, como faz o legislador civil, e aí eu vou trocar aqui a cor do nosso pincel para a seguinte situação: a prova não supre a ausência do título de crédito ou do original nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição.
Esse dispositivo do Código Civil, meu povo, deve ser interpretado nos seus estritos termos. Note, o que ele está falando aí é o seguinte: se você tem apenas uma ação de cobrança baseada no título de crédito, o original aqui, o próprio título, ele importa para a execução porque o título de crédito vale pela sua cartularidade, vale por si mesmo, então tem que ser demonstrado o original. Se você tem apenas uma cópia desse tipo de crédito, não supre, obviamente, essa cópia a prova do próprio título, da própria obrigação assumida pelo título, porque se exige o original. Então, nesse caso, a lei, ela impõe que para o exercício do direito representado no título, você apresente o original e a mera cópia não supre a falta do original. É assim que você tem que interpretar, obviamente, esse dispositivo. Portanto, se você vai ajuizar uma ação de execução baseada num cheque, por exemplo, que não foi pago, na nota promissória, você tem que apresentar o original, tá? Beleza? Ótimo. Volte aqui comigo, porque nós vamos para o terceiro meio de prova falado no Código Civil, que é prova testemunhal. Então, vamos lá para as testemunhas. Testemunhas, tá? Perceba você que, antigamente, na redação originária do Código Civil, havia um dispositivo valendo que a prova testemunhal era admitida apenas em negócio jurídico até um certo valor. Hoje essa regra não existe mais, ela foi revogada, tá? E, obviamente, não há mais essa vinculação com o valor. A prova testemunhal para comprovação de um negócio jurídico passou a ser uma prova complementar, uma prova subsidiária. E é isso que deixa claro o legislador civil. Vem comigo para a gente colocar isso. Veja, aqui nós temos que qualquer que seja, qualquer que seja o valor do negócio jurídico, qualquer que seja o valor do negócio jurídico, lembrem-se que prova testemunhal, a prova testemunhal é admissível como subsidiária, ou complementar da prova por escrito. Então, como eu disse para vocês, passou a ser a prova testemunhal admitida para qualquer negócio jurídico, independentemente do seu valor, desde que você a leve em consideração como prova subsidiária ou complementar da prova por escrito. Outro ponto importante é que o Código Civil veda o testemunho para algumas pessoas. Então, não podem ser admitidas como testemunhas. Não podem ser admitidas como testemunhas. Então, vamos lá. Primeiro lugar, os menores de 16 anos, os absolutamente incapazes, não podem ser testemunhas. Os relativamente podem. A capacidade testamentária ocorre a partir dos 16 anos, tá? O segundo grupo é o interessado no negócio. O interessado no negócio não pode ser testemunha. O amigo íntimo também não pode. Ou o chamado inimigo capital. Essa expressão foi eliminada do CPC, mas o Código Civil ainda mantém o inimigo capital.
E os outros, pessoal, são a questão do impedimento da prova testemunhal pelo parentesco, tá? Então, note, cônjuges, e aí você pode incluir o companheiro ou a companheira, cônjuges, ascendentes, descendentes, ou os colaterais até o terceiro grau. Então, a linha do parentesco é até o terceiro grau. Aqui pouco importa se o parentesco é consanguíneo ou afim, tá? A única exceção onde o direito civil admite o testemunho por parte de uma dessas pessoas é quando a prova dos fatos sejam conhecidos só por elas. Então, a não ser, então vou colocar assim, ó, não podem ser admitidas como testemunhas, a não ser se a prova, a não ser se a prova dos fatos seja somente conhecida por tais pessoas. Por tais pessoas. Então, note que é uma exceção aí, né? Se a prova dos fatos só for conhecida por essas pessoas, o juiz pode sim admitir o seu depoimento. E, por fim, o Código finaliza afirmando que as pessoas com deficiência, obviamente, podem prestar seu testemunho da mesma maneira que qualquer um de nós, tá? E, obviamente, não pode ter nenhuma discriminação em relação a isso, né? Ao contrário, os poderes públicos, em qualquer esfera, têm que garantir as condições para que eles possam prestar esse seu testemunho. Tranquilo? E aí, pessoal, para a gente finalizar a prova do fato jurídico, vem aqui comigo, porque nós temos duas últimas disposições que tratam de uma presunção, né? Então eu vou colocar assim, ó, importante. Hoje, muitos processos, principalmente no direito de família, são solucionados assim. Primeira regra, aquele que se nega, aquele que se nega a submeter-se, aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário, a exame médico necessário, não poderá aproveitar-se de sua recusa. E a outra situação é que a recusa, a perícia médica ordenada pelo juiz, ordenada pelo juiz, poderá suprir a prova que se pretendia obter.
obter. Claro, né, pessoal, que ninguém pode se valer de sua própria torpeza. Óbvio que se houvesse um determinado exame médico necessário e a pessoa pudesse aproveitar da sua recusa, todo mundo ia se recusar a fazer esse exame. É o exemplo clássico do exame de DNA. Se a pessoa é indicada como pai de uma certa criança e se nega a fazer o exame de DNA, que comprovará se ele é o pai ou não, então haverá uma presunção que ele é o pai. E o juiz pode julgar, o magistrado pode julgar com base nessa presunção. É isso que diz a parte final do dispositivo, como ele fala, quando ele fala que a recusa ao exame pericial determinado por ordem do juiz pode suprir, obviamente, a falta, né, do exame. Então, a prova que adviria do exame pode ser suprida pela recusa, tá? Então, com isso, nós terminamos a análise da prova do fato jurídico. Estudem, revisem por esse vídeo, com certeza vocês acertarão as questões de prova. Pode estudar por isso aí no seu caderno, que você vai acertar as questões de prova com certeza. Pessoal, se você chegou até aqui, então compartilha aí esse vídeo com teus amigos que estão estudando, né? Deixa o teu like, tá? Ajuda aí o nosso canal para a gente continuar trazendo mais informações relevantes das matérias jurídicas. Obrigado mais uma vez, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.